Mas o Cruzeiro tendo os bastidores muito agitados, Cirilo, principalmente sobre a informação que a Itatiaia já vem trazendo sobre negociação. Daqui a pouco vamos anunciar, daqui a pouco vamos atualizar, na verdade, a situação do Gabriel Rojas, de 28 anos, do Racing. Ele que vai de forma positiva, tendo essas tratativas com o Cruzeiro, mas foi manchete, né, da turma do bate-bola, até porque não é um caso específico, isolado. O Cruzeiro tenta, nesse momento, valorizar todos os seus jogadores que tem no elenco, né, valorização no dia a dia, em estrutura, em salário, em contrato, e também, se o desempenho tá bom, a contrapartida vem. Por isso, o Kaique, que vem já desde o início da temporada, né, até mesmo antes do Cruzeiro ter aquele anúncio da concretização da negociação do Cauã para o Borussia Dortmund da Alemanha, o Kaique já vinha, né, tendo ali algumas sondagens, propostas, é algo natural, um cara jovem, 23 anos, convocação para a seleção do Brasil, já com 134 jogos com a camisa do Cruzeiro, e além do Betis, outros 2 clubes fizeram proposta pelo Kaique. E a apuração é que o Cruzeiro, que detém, lembrando, 80% dos direitos econômicos do jogador, o Cruzeiro não pretende negociá-lo pela quantia que vem sendo colocada na mesa, né, por esses clubes. Até surgem algumas informações que o Sporting de Portugal, a Roma, estariam interessados no Kaique. Isso ainda não tem a confirmação, porque não tem proposta na mesa. A proposta na mesa do Betis e de outros 2 clubes que são mantidos em sigilo. O Cruzeiro não negocia por menos ali da casa dos 15 milhões de euros, já que daqui a pouco vamos falar sobre o Rojas, que é uma negociação também que demanda o investimento do clube, a valorização para o Kaique. O Cruzeiro não pretende negociá-lo, mas sabe, né, que o mercado, principalmente se tratando da ala pela esquerda, vai vir aí, vai chegar muitas propostas pelo jogador. É que, sem cara, esse valor tá bom, Edu, e outra, é difícil achar lateral, né, reposição, então é posição que de fato quem tem tá cobrando caro, né, Edu? É difícil mensurar o valor, né, cara? Bom é o Kaique. Bom é o Kaique. Se o valor é bom ou ruim, quem vai dizer é o Cruzeiro, quem vai dizer é o clube que pretende o Kaique, enfim. O que eu sei, Cirilo, é que é sonho de qualquer jogador brasileiro jovem atuar no futebol europeu, tá perto dos grandes jogadores do mundo, jogar uma Champions League. Quando o Rubinho traz aí o Pansieri, nas últimas semanas, Betis e Como, os 2 vão jogar Champions League. Cara, você imagina o que é isso na cabeça de um jovem, né? Do Kaique, caramba, segundo semestre eu posso estar jogando a Champions, enfrentando os principais jogadores do mundo. Aquele jogo que eu assistia na minha casa ou lá na Toca da Raposa, eu posso estar em campo. Então isso mexe com a cabeça de qualquer atleta, e é lógico que as cifras também mexem com a cabeça dos clubes, ou com a cabeça do Cruzeiro. E o Cruzeiro negou algumas ofertas no início da temporada, para Caio Jorge, para Jonathan Jesus, e o cavalo não passa arriado uma vez só, 2 vezes. Então tem que pegar, se passar novamente agora com o Kaique, montar, tentar chegar num número mais próximo possível daquilo que o Cruzeiro quer. O Rubinho falou em 15 milhões. É claro que os clubes europeus não vão chegar aqui, você quer 15, eu te ofereço 20. Não. Eles vão negociar. Um puxa dali, outro daqui. Lógico, é a negociação que a gente faz no mercado. Sim. No mercado central, ali na hora de comprar um queijo canastra, você negocia ali, então é o que os clubes fazem, evidentemente, com as cifras infinitamente superiores. Eu só acho que o queijo canastra é melhor do que todos esses jogadores, mas enfim, é uma negociação complexa. Tem que ser boa para o Kaique, e no caso dos clubes interessados, eu entendo como sim, boa pela competição que vai disputar, por serem pontos para outras equipes, mas precisa ser boa pro Cruzeiro, principalmente, que estaria perdendo um dos seus principais jogadores, um dos seus principais ativos. Não à toa, lá na Argentina, a turma fala muito da vinda do Rojas, que jogaria, evidentemente, na posição do Kaique. E assim como você, né, gosta do queijo, a turma também, o Edu, pelo que a gente apurou, o Cruzeiro sabe do potencial do Kaique, sabe do que o atleta tem como valorização no mercado, por isso coloca o preço e vai no meio de todas essas negociações, aguardando algo que certamente vai, né, ter ali aquele teto da negociação, mas de toda forma tenta blindar o atleta e valorizar quem está no elenco. Seguimos com o Rubem Júnior para falar mais do Cruzeiro. E a gente comentava sobre, né, possíveis saídas no primeiro tempo do Cruzeiro aqui na turma do bate-bola, e vamos atualizar também a respeito aí do Rojas, que tem 28 anos, atleta aí do Racing da Argentina, e que foi, né, esteve na pré-lista dos convocados para a Copa do Mundo pela seleção da Argentina.
acabou não indo, mas é um cara que também no início da temporada foi convocado para um amistoso, acabou também não entrando em campo, é jovem, tem 28 anos ali, já passando ali em termos ali da sua experiência, ele rodou um pouco, passou pelo São Lourenço, Querétaro do México, Peñarol do Uruguai, agora vive, né, o seu melhor momento no Racing com 141 jogos e 5 gols, e é um cara que o Cruzeiro colocou em termos de proposta na mesa para pagar cerca de 5 a 6 milhões de euros, o Racing pedia 7 e a coisa vai ajustando bem dentro do que disse o Edu, né, a respeito de como funciona a negociação. Como as ambas partes, né, querem que a coisa aconteça, pode sim que o Rojas seja anunciado. O que não interfere com relação ao Kaique, porque o Cruzeiro, depois da venda, né, do Cauã, já havia pensado, né, nesse segundo plano também, para ter um jogador de elite na lateral esquerda. Se tratando de lateral esquerda também, ontem, né, o William, que foi revelado na Toca, foi oficializado em definitivo para o Avaí, e tem outra prata da casa que em breve pode dar muita alegria para o torcedor, que é o Gustavinho. Sobre ataque, porque o Cruzeiro vai sim no mercado firme em busca de um atacante. Talvez o maior investimento dessa próxima janela. O nome do momento é o Gabriel Peck, revelado pelo Vasco, foi para os Estados Unidos em 2024, hoje está com 26 anos, no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, onde tem contrato até o final da temporada de 2028. A pedida do clube dos Estados Unidos é bem alta, perto do que o Cruzeiro pensa em pagar, cerca de 10 milhões de euros é a pedida, mas o Cruzeiro, né, não vai, né, dentro do que pode como investimento para o Gabriel Peck pagar essa quantia e vai negociando também, e tudo muito no sigilo. O Cruzeiro trabalha no sigilo, mas uma janela pode esperar o torcedor bem movimentada, JVC. O Cruzeiro vai receber agora no início de julho um retorno de um jogador que veio na época do Alexandre Matos, mas não conseguiu render, foi emprestado e agora vai ser emprestado mais uma vez. Estamos falando de Fabrício Peralta. O Cerro Porteño já definiu que não vai exercer a opção de compra. O contrato se encerra no dia 30 de junho. A partir do dia 1º de julho, ele volta a ser vinculado ao Cruzeiro. O Fabrício Peralta, que tinha aí uma opção de compra lá no Cerro Porteño, praticamente o valor que o Cruzeiro pagou na época, 2,5, 3 milhões de dólares nesta casa, e o atleta então vai de novo ficar à disposição no mercado. Quase que aconteceria a mesma coisa com Lautaro Dias, mas no caso do atacante, ele teve uma cláusula de empréstimo que foi renovada automaticamente e ele continua no Santos até o final desta temporada. No caso do Lautaro Dias, o Santos também tem uma opção de compra e o Santos paga o salário integral do jogador. O Cruzeiro segue aí buscando peças no mercado. Hoje eu estava acompanhando o grande Merlo, que é um ótimo jornalista aí de mercado da América do Sul, e ele falando sobre uma aproximação aí cada vez maior entre Racing e Cruzeiro para o Cruzeiro contratar o Gabriel Rojas. E, de fato, conversei com algumas partes aí envolvidas no negócio e realmente vai ficando mais próxima a contratação do Gabriel Rojas, faltando aí alguns ajustes, claro, ajustes importantes, porque senão não vai para frente. É uma operação que ela dificilmente vai superar 6 milhões de dólares, é o que a gente tem aí de apuração, então vamos aguardar. O Cruzeiro quer muito o Gabriel Rojas, Rojas e Cruzeiro não tem nenhum entrave mais, é só ajustar essas últimas questões aí com o Racing até já no mercado, buscando opção para reforçar a lateral esquerda, e o Gabriel Rojas cada vez mais próximo, então, de se mudar de Buenos Aires para Belo Horizonte. Vamos ver se na semana que vem o martelo aí será batido, porque se for, quem sabe na reapresentação o Rojas já poderia ser uma cara nova na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro continua no mercado, claro que algumas situações ainda não apareceram. A que apareceu a gente trouxe em primeiríssima mão,
que foi o nome do Gabriel Peck, e existe uma negociação. Claro que cada um vai trabalhar aí com a sua apuração, mas a nossa é que é uma negociação que já vem de alguns dias e o Cruzeiro tentando a contratação do atacante. Encaixa naquilo que a gente já trouxe de jogador de beirada, canhoto. Então, não tenho detalhes sobre valores, o que o LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy quer, o que pretende para liberar o atleta, o que o PEC pretende de salário. Enfim, não é uma situação de oferecimento e aí o Cruzeiro recebeu essa oferta e recusou. A informação que eu tenho é totalmente diferente disso. Então, e a gente foi o primeiro a trazer sobre esta negociação que existe. Se ela vai se concretizar ou não, é outra história. Mas é uma negociação que acontece. Cruzeiro vem conversando para tentar a vinda do Gabriel Peck de forma definitiva. Se vai conseguir ou não, temos que aguardar. Quem sabe na outra semana a gente tem aí mais alguma novidade, mas isso mostra que o Cruzeiro quer mesmo mais um jogador de beirada para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. E aí temos que acompanhar também muita informação circulando e, claro, a gente tentando sempre apurar da melhor forma possível para deixar você, espectador aqui da Samuca TV, sempre bem informado. Bora te falar sobre um quarteto de saída no Cruzeiro. A Raposa, que vai ao mercado em busca de reforços, também pretende encontrar clubes para jogadores que perderam espaço. E o volante Wallace, o centroavante Chico da Costa, o atacante Wanderson e o meio-campista Japa estão fora dos planos. O caso mais grave é do Wallace, que desde o início do ano busca um time, mas ninguém até agora se dispôs a assumir 100% dos seus vencimentos. O Wallace, que foi contratado como o maior ladrão de bolas do futebol italiano enquanto vestia a camisa da Udinese, ganha R$1.200.000 por mês no Cruzeiro e não consegue clube, por mais maluco que isso possa parecer. Chico da Costa, contratado no início dessa temporada, perdeu espaço e é hoje a terceira opção para a função de centroavante. O Caio Jorge é o titular absoluto e o Neisser Villarreal tem entrado quando o Caio não está à disposição. Para completar a situação do Wanderson, que em outros momentos já foi titular absoluto, nesse momento perdeu esse status e tem jogado cada vez menos. Em relação ao Japa, atleta formado na base do clube, enorme potencial, a diretoria cruzeirense entende que um empréstimo do Japa, provavelmente para um time da Série B, poderia lhe render minutos, dar um novo status para que ele voltasse na próxima temporada com muito mais moral. Só para completar, registrar também que no meio do ano, Fabrício Peralta volta ao Cruzeiro. Talvez você nem se lembre dele, mas ele havia sido comprado pelo Cruzeiro 2 temporadas atrás, esteve emprestado desde o ano passado para o Cerro Porteño e dá para dizer que a passagem no time paraguaio não foi bem sucedida. Nessa temporada, por exemplo, muito mais reserva do que titular. Nos últimos 8 jogos, em 6 deles, ele nem sequer saiu do banco de reservas. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!